Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o que é energia, o que é frequência e o que é vibração e como utilizá-las na nossa evolução. Fala pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. E hoje falaremos sobre energia, frequência, vibração. Vamos começar a entender um pouquinho sobre isso. Óbvio que eu não vou entrar numa questão muito física, né? Porque senão se torna um vídeo muito maçante. O intuito aqui para que vocês possam entender o conceito da energia, da vibração e da frequência para o nosso desenvolvimento, tá bom? E para eu explicar sobre energia, muitas pessoas perguntam, Maurício, mas o que é energia? O que é energia? Como isso atua na nossa vida? Eu gosto de utilizar muito um conceito da medicina chinesa. Na medicina chinesa a gente fala assim, que existe o Wu-Ti. O Wu-Ti é como se fosse o vazio. Aí depois do Wu-Ti tem o Tai-Chi. O Tai-Chi é a manifestação. E aí depois do Tai-Chi tem o quê? O Yin e o Yang, que é a dualidade, né? Onde a gente começa a se transformar num mundo dual. E aí depois disso tem as 10.000 coisas criadas a partir disso. Entre esse conceito, né, da energia como chega para nós, temos o que? O planeta Terra, e nós estamos no meio do planeta Terra, ou seja, da Terra e do céu. Então nós somos o que? Simplesmente somos seres canalizadores dessa energia. Então a energia chega do céu, a energia chega da Terra e essa energia se transforma o que? Através de algo manifesto. Então, todos os seres vivos, até os seres. Aí você vai falar, Maurício, mas as rochas? Tudo é considerado como um ser vivo, ok? Todos os seres, toda a existência que tem no nosso planeta Terra tem uma energia. Então, vamos pensar um pouquinho agora como Einstein dizia, que a energia, a matéria é uma energia o quê? Condensada, é uma energia o quê? É o acúmulo de energia mais densa, né, que se acumula e se transforma naquele processo material. Porque tudo é energia, tudo tem uma manifestação nas suas mais diferentes formas, tá? Mas a energia, pessoal, às vezes o pessoal fala assim, né? Ah, aquela pessoa tem uma energia boa, aquela pessoa tem uma energia ruim, ou entrei num lugar que a energia não estava muito boa, a energia não. Então, esse conceito sobre energia, daqui a pouquinho a gente vai entender que é um pouquinho errado, tá? Porque o que difere mesmo se a pessoa é boa, se é ruim, se o local está numa coisa boa ou ruim, é a vibração, tá? Mas vamos continuar sobre a energia. Então, o que acontece? Olha, a energia, vamos entender um pouquinho da fisiologia energética no nosso corpo, que entendendo o nosso corpo fica mais fácil entender como funciona e todos os outros processos em nossa volta. Então, a gente recebe a energia do alimento quando a gente come, essa energia ela é transformada no nosso estômago, jogado para o nosso baço. O nosso baço pega essa energia, transforma essa energia e joga para os corações, para o coração e para os pulmões. E lá se junta com a energia que a gente recebe do quê? Do ar. Então a gente recebe a energia do ar e aí a gente junta essas duas energias e isso dentro do nosso corpo vai ser produzido uma energia de nutrição e proteção, tá? Então daí você vai falar, nossa Maurício, então assim, a gente pega a energia do ar e do alimento para transformar na nossa energia? O alimento que a gente come, pessoal, é como se fosse a energia da terra, que a gente traz o quê? De uma coisa mais magnética. E a energia do ar é uma energia mais celestial, entendeu? Uma energia mais sutil, e a união dessas duas nos formam, tá bom? E aí a gente sabe, a gente aprende através de técnicas energéticas que a gente consegue captar essa energia pelos nossos poros, pelos nossos chakras, pela nossa respiração. Tanto é que eu sempre brinco com as pessoas que a nossa maior fonte de energia, na verdade, é a respiração. Então as pessoas falam assim, ah, você pode ficar muitos dias sem comer, mas poucos dias sem beber água, né? Mas eu falo para vocês, quem daqui consegue ficar mais de alguns minutos, né, exagerando, sem respirar? Ninguém. Então isso mostra justamente que nossa fonte maior de energia
É a respiração. E por isso no Oriente praticamente todas as energias ou todas as práticas energéticas envolvem a respiração. Então você consegue aprender a captar essa energia através da sua respiração, através dos seus poros, dos seus canais. Essa energia chega para a gente e ela entra, né, pelos nossos chakras, ela entra pelos nossos canais energéticos. Tem uma coisa na medicina chinesa que a gente chama de danqins. Danqins é onde a gente pega essa energia e armazena ela para o nosso corpo, através das práticas energéticas, através das práticas de Qigong, Liankun. A gente aprende a pegar essas energias e trazer o quê? Para o nosso dantian inferior, que é onde é toda armazenada a nossa energia. O oriental, né, o japonês, chinês, oriental em geral, eles falam que aqui na parte do nosso baixo ventre, ali perto do umbigo, é onde a gente tem o maior reservatório de energia. Tanto é que os samurais, quando eles iam se matar, o harakiri, o que eles faziam? Eles cortavam embaixo do umbigo, né? Eles cortavam embaixo do ventre, que eles falavam que assim, que ali, aquele momento a energia vital estava indo embora. E aí a gente faz uma associação ao nosso chakra, o Swadhisthana, e ali que a gente sempre fala que está guardada, reservada a nossa energia sexual e nossa energia vital, que está onde? Na região do nosso osso sacro, que é aquele osso triângulo que a gente tem aqui na parte das nossas costas, né? Assim, continuação, né? No finalzinho da coluna. Que se a gente fazer a associação, está exatamente no mesmo ponto onde eles cortavam a barriga, né? Então, pessoal, quando a gente fala que é energia, 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 a gente tem que entender assim, ó, energia é alimento, energia é a nossa gasolina, tá bom? Então você pode ter uma energia boa, quando a gente fala que assim, quando a gente fala aquela energia da pessoa, ela tem uma energia boa, significa que ela está conseguindo pegar e sustentar essa energia de uma forma correta. E aí tem aqui, a gente chama Shieki, Shieki é uma energia ruim, energia perversa que eles falam. Então assim, é quando você pega uma energia que não é bacana, que acaba te levando a um processo de doença, tá bom? Então, quando a gente fala de energia, basicamente, pessoal, a gente está falando do quê? De combustível, né? A nossa energia. Então, assim, o ideal, eu sempre explico para as pessoas, em termos do nosso desenvolvimento, é ideal que a gente sempre consiga manter a nossa energia. Então, assim, o universo, ele te dá lá os seus R$ 100. E aí ele vai pegar esses R$ 100, que seria a energia, e vai distribuir pelo seu corpo. Então, além dessa questão fisiológica que eu expliquei para vocês, ele também vai distribuir assim, vai 100 vai R$ 10 para o aspecto mental, R$ 5 para o aspecto físico, R$ 10 para relacionamentos, vai mandar R$ 5 para o aspecto emocional, R$ 5 para o aspecto profissional, R$ 10 para o aspecto financeiro. Ele vai distribuir essa energia na sua constituição conforme você é no seu dia a dia. Então vamos supor, se eu sou uma pessoa muito mais ativa fisicamente, você é muito mais mental, né? No seu dia, ele vai mandar obviamente muito mais energia para o meu físico e vai mandar muito mais energia para o seu mental. E aí o que acaba acontecendo? Vamos entender alguns processinhos que eu não vou entrar tanto em detalhe, mas em vídeos posteriores a gente entra nisso daí. Vamos supor que você começa a ter um excesso de pensamentos e para você foi destinado R$ 10 para os seus pensamentos, para a parte do seu aspecto mental. Só que você pensa, 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 pensa e aí você gastou 10, 15, R$ 20. De algum lugar vai ter que ser tirado esses outros R$ 10, né? Por quê? O que acaba acontecendo? Porque você, entre aspas, recebeu aquela cota para o seu dia. Então não tem como a gente conseguir mais outras cotas a não ser tirando de outros aspectos, tá bom? Então por isso às vezes as pessoas exageram em um e começam a prejudicar outros aspectos, porque começa a quê? O quê? A criar um buraco em outro aspecto. Então assim, ó, vamos mandar mais energia para o mental, mas tira lá dos relacionamentos dessa pessoa, né? E aí o relacionamento daquela pessoa, a parte de relacionamento já não fica tão bacana, né? Tira um pouquinho aí do aspecto físico dessa pessoa, ela começa a ficar mais doente, mais debilitada. Quem daqui já não teve aquele estresse, aquela coisa de ficar pensando, pensando, pensando e depois ficou com o corpo dolorido, cansado, com sono?
É um processo natural energético, tá bom? E obviamente tem aquele processo que eu já expliquei para vocês, mas posteriormente a gente pode falar mais sobre isso, sobre o vampirismo energético, né? Então assim, o vampirismo energético, aquelas pessoas que te sugam muito, aquelas situações que te sugam muita energia, que parece que depois que você passa por aquela situação, você cai, né? Então a gente tem que entender justamente sobre isso, que o que acaba acontecendo quando você perde energia ou você ganha energia, e entenda que o universo ele não vai te dar mais energia. Você tem como conseguir uma melhor energia, né? Então, por exemplo, você fazendo práticas de Qigong ou fazendo práticas energéticas, aprendendo a captar mais energia e armazenar. Aí eu consigo ter uma boa energia. Então, às vezes as pessoas falam, Maurício, você trabalha tanto o dia todo, dá aula, faz isso, faz curso, não sei o que mais, faz atividade física, acorda cedinho para fazer suas práticas e chega no final do dia e você ainda está com energia. Por quê? Porque todos os dias eu faço práticas energéticas e aprendo o quê? A condensar e guardar essa energia para mim, tá bom? E aí, a gente entendendo um pouco esse aspecto do que é energia, tá, pessoal? Eu vou entrar um pouquinho agora no aspecto do que é a frequência e o que é a vibração, porque aí a gente começa a entender e separar um pouquinho as coisas e você vai começar a raciocinar de uma maneira correta para que você possa melhorar o seu dia a dia, a sua evolução, tá? Então, em termos mais grotescos, a energia é o nosso combustível, tá? E aí, o que acontece? Toda vez que eu exerço uma energia sobre algo, eu gero uma frequência, tá? E a frequência, ela gera o quê? Uma onda. Você já deve ter visto aquele sinalzinho da onda senoidal, né? Que ela tem o quê? A frequência, ou seja, a onda, a amplitude da onda, né? Quando ela é maior ou menor, ou quando ela é mais espaçada. Então, quanto mais energia, maior a onda. E quanto mais devagarzinho, mais espaçada a onda. Quanto mais rapidinho, menor é o tempo da onda. Nós temos a onda que a gente chama de origem mecânica e a de origem eletromagnética, tá? A mecânica, se você já jogou uma pedrinha num lago, que ele faz aquelas bolinhas, tum, 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 tum. Então, mecânica é toda vez que eu exerço uma energia, eu coloco alguma coisa, uma energia ali, e eu gero o quê? Uma oscilação numa parte o quê? Mais material. Então, a água, o ar, a, a, a aquela quando você bate num ferro que ele dá aquelas tremidinhas. Então tudo que exerce dentro de uma natureza material, a gente acaba acontecendo. Peço desculpa, tá mal o caminhão, um monte de coisa passando aqui na minha rua que nunca acontece isso, mas não sei o que está acontecendo hoje. Mas vamos lá. Então, tudo que eu exerço materialmente aqui, o que acaba acontecendo tem essas vibrações. E tem o que? A onda eletromagnética, que é exercida por uma energia, e essa onda, ela não tem distância e ela se propaga, inclusive, no vácuo. E aí é onde a gente vai entrar, né? Porque quando você pensa em alguma coisa, você gera um pouquinho de energia. Ela vai se propagar, vai criar essa onda eletromagnética, né? Quando você sente, quando você tem aquela emoção, aí você gera um monte de energia. E isso vai criar esse campo eletromagnético e vai se propagar pelo espaço. Então, pessoal, assim, a frequência, ele é o meio do quê? De transmissão, é o meio de como chega. Então, você vai ver assim, nas rádios, né? Tem um transmissor e o receptor. Então, vai falar, coloca lá na rádio 100.1. Aí, assim, frequência 100.1, a rádio tal, 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 ela vai mandar a frequência. Daí, você vai lá e sintoniza no seu rádio, que é o receptor, na frequência 100.1. Então, entra no processo da lei do quê? Da sintonia, da sincronização, assim, mando 101, coloco 101, eu recebo. Então a frequência, ele está muito ligado ao meio de transmissão, é como vai chegar, como vai o quê? Levar a informação. E falando em informação, vibração, o conceito dela é muito próximo da frequência, tá?
Mas a vibração em termos para o nosso desenvolvimento, devemos que entender que a vibração é o quê? É o conteúdo dessa frequência. Então a rádio manda a frequência e dentro da rádio das frequências tem a música. A música poderíamos dizer que é a vibração. Então, o certo é a gente falar assim, aquela pessoa tem uma vibração boa, significa que ela tem o quê? Pensamentos, sentimentos bons. Aquela pessoa tem uma vibração ruim, ela está com pensamentos e sentimentos ruins. Então, as pessoas falam assim, você tem que mudar a frequência. Quando fala mudar a frequência, seria melhor a gente falar, melhore a sua vibração, né? Quando a pessoa fala, caiu no seu aspecto vibracional, significa que você baixou o conteúdo dessa frequência de um ponto que não está tão legal. Então você tem que fazer o quê? Melhores sentimentos e pensamentos, tá? E aí, na frequência, a gente tem que entender que ela tem uma grande ação, porque tudo é frequência, né, pessoal? A gente tem que entender assim, tudo emite frequência, todo o ser, todo o planeta emite uma frequência e cada um tem uma frequência e uma vibração única. Então, o Maurício tem a frequência dele e a vibração dele que é única do Maurício. O que vai mudar sempre no Maurício? Os padrões de vibração, tá bom? A frequência, o que acaba acontecendo, tá ligado também ao meu processo energético. Então, lembra que eu falei, se eu tô com uma energia boa, quanto maior a energia, a amplitude da energia é melhor, é mais forte. Agora, se eu tô com a energia fraquinha, a amplitude da energia é fraquinha, baixinha e tudo mais. Então, uma coisa está entrelaçada à outra, por isso a gente tem tanta confusão aqui no entendimento sobre o que é essa questão de frequência, vibração e energia. Então, em base para que a gente possa resumir, para que vocês possam entender, é assim, frequência, energia é o combustível. Toda vez que eu gero uma energia, eu gero uma frequência. E toda vez que eu gero uma frequência, essa frequência vai ter um conteúdo, tem uma vibração, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender, olha que legal, o mantra Om, que é considerado o pai de todos os mantras, né? Foi feito um estudo científico que eles colocaram frequencímetros numa sala e cada ponto da sala emitia uma frequência diferente. Eles colocaram 3 monges tibetanos lá, que eles ficaram Om, 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 ficando o mantra Om, Om, Om. E aí eles perceberam que as frequências dos frequencímetros ficaram todas aqui, iguais, equilibradinhas. Então, mostrou que o quê? Os 3 monges, quando eles foram lá, que eles começaram a entoar o mantra, eles mudaram a frequência do local, eles mudaram a vibração do lugar, né? Que quem conhece sobre mantras, ou entoar um mantra Om é muito forte. Tirando toda aquela parte que já tem os estudos também científicos, que você fica entoando o mantra Om, ele mexe totalmente e diretamente nas suas frequências cerebrais. Então, quando você vai lá no médico, ele vai mostrar aquelas frequenciazinhas, então vai mostrar para vocês justamente como está funcionando o seu cérebro, porque o nosso cérebro tem energia, lembra? Tem energia, tem frequência, tá? E aí o que acontece? Aqui no nosso plano terrestre, quanto maior a frequência no nosso cérebro, maior vai ser o meu estado de nervoso e de alerta. Num plano mais sutil, quanto maior a vibração, maior a sutileza. Então, tanto é da energia, né, e tudo mais. Tanto é que a gente fala que o universo ele vibra tão rápido na sua frequência, tão rápido, tão rápido, tão rápido, que parece que está o quê? Imóvel, inerte. Então, os níveis mais altos em questões espirituais, né, em outros planos, assim, quanto maior a frequência, mais alto é o nível, né, de sutileza, quanto mais baixo, mais denso. E aqui é o contrário, quando a gente está aqui vivo aqui no planeta Terra, assim, quanto mais baixa minha frequência, mais eu consigo me centrar. Por exemplo, quando você entra no estado alfa, que as pessoas falam por aí que é o melhor estado para meditar, um dos melhores estados para começar a meditação, é o 7,83 Hz. Mas no dia a dia a gente fica em torno de 11 a 12 Hz. Só que assim, eu sempre brinco, eu gosto de fazer essa analogia assim. Imagine você está
saindo de algum lugar e tá tudo escuro, né? Da luz da rua, só tá você andando pela calçada. E aí você começa a andar, 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 e aí as luzes começam a dar aquelas piscadinhas, começa a dar umas falhadas, daí fica aquela coisa mais sombria. Ali sua frequência estava em 11, 11, 12, já subiu um pouquinho, foi para 12,5, 13, você entrou num estado de alerta, né? E aí, vamos supor que daí lá na esquina você vê dois caras com capuzes que cruzam esquinas, que cruzam a esquina e vêm em sua direção. Ali, a sua frequência subiu um pouquinho mais. Ali você já entrou num estado de alerta, já saiu do estado de alerta, já entrou num estado de medo. E aí o que acontece? Vamos supor que esses caras andando, eles colocam a mão nos bolsos. E aí essa frequência foi lá para cima, já foi para 14, 15. Aí você já entra num estado que a gente chama de um estado de fuga, já entra num estado de pânico ali, né? E aí vamos supor que você atravessa a rua e eles atravessam junto. Ali naquele momento já sua frequência subiu lá em cima, que é onde acontece geralmente os surtos de pânico, né? E a gente fala que chega a parte de mais ou menos 20 Hz assim no nosso cérebro, aí a gente fala que a gente já nem sabe mais qual é o tipo de atitude ou coisa que ou um processo que vai acontecer, ou se a pessoa vai desmaiar, se vai correr, se vai brigar, porque você entra naquele estado que você não tem um controle exato sobre aquelas coisas, né? Aquela coisa que a pessoa fala, putz, fui assaltado, eu reagi de um jeito que eu nunca pensei que reagiria. Justamente por quê? Porque você aumentou muito o seu estado dos seus hertz, tá? Então, o que eu gostaria que vocês entendessem aqui é que no nosso estado físico, aqui onde nós estamos, seres humanos, seres mortais, quanto mais baixa a minha frequência, melhor para mim, né? Quanto mais alta a minha energia, melhor para mim. E quanto melhor a minha vibração, melhor para mim. Então, energia boa, eu consigo cultivar energia. Aprenda isso, pessoal. Olha, práticas energéticas, a gente aprende a cultivar a energia, né? E não deixar. E a defesa e proteção energética é justamente para a gente não perder essa energia. Frequência, quando a energia está boa, ela é uma frequência forte, né? E eu mantendo essa energia, essa frequência mais baixa, é o melhor estado que eu posso ficar. Quando eu estou calmo, tranquilo, minha frequência está mais baixa. Quando eu estou mais agitado, minha frequência está mais alta. E o conteúdo que tem dentro dessas frequências, que são as nossas vibrações, elas que vão nos transformar em pessoas de energias boas ou energias ruins, como é falado no popular. Tá bom? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Agradeço de coração a todos que estão acompanhando os vídeos. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau!